Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh, proclamamos quem tu és bom. Levante as suas mãos ao Senhor e diga: bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Nós queremos da tua bondade, da tua fidelidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos o Senhor e a tua palavra. Nós te louvamos por essa noite. Obrigado por poder estar aqui, Pai, tendo acesso à tua presença manifesta, ao teu Espírito, à tua palavra, Pai, cantada e falada, Pai, que é o nosso alimento, aquilo que nos fortalece. E eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão online, Pai, sendo fortalecidos em sua fé, em sua confiança e convicção em tua palavra essa noite. Eu declaro em nome de Jesus o teu Espírito confirmando a tua palavra e glorificando a pessoa de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, e eu declaro que somente o divino terá acesso à nossa vida, à nossa mente, ao nosso coração essa noite. Estamos rendidos para receber a poderosa palavra de Deus, que tem transformado a nossa vida todas as vezes que nos posicionamos nela, Pai. E essa noite não será diferente. Eu declaro uma noite de posicionamentos, Pai. Novas posturas para um novo tempo em Ti, Senhor. Para desfrutar de coisas novas em Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Toma o teu lugar. Obrigado ao Ministério de Música. Em especial, obrigado a Sara, que foi avisada em cima da hora, né, para estar substituindo na escala. Muito obrigado, Sara. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Deus é bom. Hoje nós temos uma equipe agora mesmo lá no Verbo da Vida em Frederico, né? Eles foram para lá para fazer as matrículas do Rema lá. Tem uma caravana de alunos lá de Frederico que está vindo estudar no Rema aqui em Chapecó. Irmão, meu amigo, não sei você não. A gente está a 130 quilômetros de Frederico, acho que é isso, mais ou menos, né? Tu sabe, né? 130 km para lá, né? Para vir, 130 para voltar. 260 quilômetros. Rapaz.
Então, quero deixar aqui o nosso abraço para Verbo da Vida em Frederico, a nossa equipe, uma parte de alguns irmãos estão lá agora dando suporte para fazer as matrículas lá e estamos crendo que o ano que vem, essa nova turma, a turma que vai iniciar o segundo ano, vai ser poderoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Você está com expectativa para receber uma boa palavra? Então, eu não vou me deixar levar, né, e voltar atrás só porque o Jean já fez toda a minha introdução, né? Então, eu fiquei pensando quais versículos agora eu posso colocar, né, para diferenciar do que ele já falou. Mas ele, cada passagem que ele abria ali, eu falava, ele está acabando com o meu sermão. Mas sabe, irmãos, quando nós entendemos que o que estamos fazendo aqui é espiritual, só me traz mais convicção de que foi o Senhor mesmo quem colocou essa palavra no meu coração. Amém? Então eu quero, na verdade, dar continuidade ao que o Jean iniciou aqui, transmitindo, é claro, trazendo uma tônica maior para finanças, né? Não vai ser a tônica que eu vou dar, mas foi a que ele deu devido a ele estar ministrando uma palavra sobre ofertório, né? Dízimos e ofertas. Mas é mais ou menos por ali. Quando ele leu do jovem rico, eu falei, pronto, agora acabou, comeu minha cereja, né? Comeu a cereja do bolo. Mas tá certo, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Eu vou reformular algumas coisas aqui. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E enquanto você abre lá, eu quero fazer uma confissão aqui para você começar já a pensar. Eu sei que já fomos colocados nesse contexto que irei falar, o Jean já nos trouxe para esse contexto, mas eu quero fazer uma confissão aqui para que você venha refletir sobre isso, você vai ouvir. Se o nosso cristianismo não é acompanhado de renúncia, esse não é o Evangelho de Cristo. Amém, gente? Então você vai falar para o seu irmão que está aí do seu lado, diz assim, ó, se o nosso cristianismo não está sendo acompanhado por renúncias, esse não é o Evangelho de Cristo. Agora faz um adendo aí, pode ser qualquer coisa, menos o verdadeiro Evangelho. Eu não quero trazer com esse entendimento, irmãos, você para um extremo, em pensar que renúncia só se trata de deixar coisas boas. Amém, irmãos? Eu acredito que renúncia não se refere apenas em abrir mão de coisas boas e lícitas, mas também existem coisas na nossa vida que não é bom. Amém? E que deixá-las vai ser bom. Eu também não estou dizendo que o nosso cristianismo tem que ser baseado apenas em perdas. Amém, irmãos? Então eu vou equilibrar tudo aqui para que você não saia daqui no desequilíbrio, no extremo. Um verdadeiro cristianismo também é acompanhado de ganhos, de conquistas, de vitórias, de bênçãos. Amém, irmãos? Deus, ele continua sendo um bom pagador, um galardoador, um Deus que gosta de presentear. Então, conhecendo os dois extremos, vamos nos colocar no equilíbrio. Mas existe um evangelho diluído sendo transmitido por aí, em que você pode fazer o que você quiser, que existe a graça. Que graça é essa? Que te impulsiona a fazer o que a Bíblia diz que não é mais para fazer. Essa não é a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, não é para cobrir os nossos erros. A graça de Deus é para nos capacitar, amém? A andar em obediência à palavra. A graça não é, irmãos, um aval para pecar.
A graça não é uma liberação para viver de qualquer maneira. Pelo contrário, a graça é um subterfúgio, irmãos, espiritual, divino, para eu e você, em momentos difíceis, não abrir para o diabo. Não abrir para as circunstâncias. Não abrir para a nossa alma, às vezes, abalada. Porque sabia que às vezes a alma é abalada? Mas glória a Deus, diga, eu não sou alma. Só tenho uma. Diga, só tenho uma. E a responsabilidade do cuidado com essa alma é sua. Não é minha. Não é da pessoa que está do seu lado. É sua. A responsabilidade do cuidado com a minha alma é minha. Com a minha é minha. Com a sua é você. Amém? Então, porém, hoje à noite eu quero dar mais ênfase ao cristianismo que é acompanhado de renúncia. E Jean, ele trouxe o texto de Mateus capítulo 19, falando sobre o jovem rico. Amém, irmãos? E tem pessoas que pensam que aceitar a Cristo ou fazer de Cristo, reconhecer Cristo como nosso Senhor, a gente não vai precisar fazer mais nada. As coisas vão ser muito simples para nós, muito fáceis para nós. Irmãos, a graça pode e vai acompanhar todo aquele que crê nos dias difíceis, em situações impossíveis, onde vai parecer que é fácil. Mas é por causa da graça. Amém, irmãos? Então, tem pessoas que ficam pensando, eu queria mesmo era viver no tempo de Jesus. Se eu pudesse acompanhar o ministério de Jesus, rapaz, ele nem precisaria me chamar. Eu iria até ele. Eu iria me colocar à disposição, mestre, né? Mestre. Eu iria me colocar à disposição dele para o que fosse preciso, né? Pensando que o ministério terreno de Jesus, ele foi repleto de anjos voando em sua volta, cantando Hosana, Hosana, né? Rei dos reis, né? Que não houve confronto, que não houve ataques, que não houve perseguições. É interessante, irmãos, quando Jesus chama esse jovem, esse jovem vai até Jesus, e o texto a gente não vai ler de novo, o Jean já leu, e ele fala com Jesus sobre as coisas que ele já fazia, a obediência dele à lei, aos princípios da lei, e tudo aquilo que ele já estava vivendo. E Jesus, com uma única pergunta, explode a bolha daquele jovem. Ele estava dentro de uma bolha, achando que estava tudo bem, que ele era o cara, que na verdade seria uma honra para Jesus ter um discípulo igual a ele. Às vezes a gente está equivocado em nossa fé, achando que estamos abafando. E uma simples pergunta de Deus a nós, uma simples pergunta de Jesus a nós pode destruir esse castelo de areia que você e eu entramos e construímos. Amém, irmão? E daí Jesus fala com ele, falando, rapaz, tem uma coisa aí que você vai precisar fazer. E sempre, no nosso cristianismo, se ele for genuíno, se o evangelho que nós estamos ouvindo é de verdade, é verdadeiro, vai ser colocado diante de nós escolhas. Coisas que devemos fazer. E muitas coisas são diferentes dos nossos planos. Muitas das coisas que vão ser colocadas diante de nós, olha, você precisa fazer isso. Os comandos que serão dados a nós, alguns a gente estava criando expectativa para acontecer. Meu Deus, eu só estava esperando o Senhor falar para obedecer. Mas vão ter outros que vai ser bem na emenda, bem na junta. Vai ser bem naquele calcanhar de Aquiles. Que você vai dar aquele salto para trás. Espera aí, é Jesus ou é o diabo que está pedindo isso?
porque isso vai contra todos os meus planos. O meu planejamento se foi agora, depois desse pedido de Jesus, desse comando da palavra. Eu pensava que ia ser de um jeito, agora não é nada do que eu imaginava. É exatamente aí onde nós vamos ver que tipo de evangelho é o que a gente está crendo. Cristianismo que não é acompanhado de renúncia não é o evangelho de Cristo. Amém, irmãos? E daí você pensa, quando Jesus chamou alguns dos discípulos, ele não chamou para se hospedar no hotel 5 estrelas. Ali, no calçadão de Copacabana, o cenário de muitas novelas, o cenário de muita gente abastada, milionária, onde tudo acontece, aquela perfeição diante do mar, aquele hotelzão 5 estrelas. Não. Jesus chamou alguns irmãos. Não foi para ficar hospedado na beira da praia, no hotel 5 estrelas. Ele chamou pessoas para obedecer ao nível que, se tivesse que dormir no chão, iria ter que dormir no chão. Que palavra é essa, pastor? É aquela palavra para aqueles que queriam viver no tempo do ministério terreno de Jesus, queria ser um discípulo de Jesus. Eu quero seguir Jesus. Eu tenho um chamado. Quantos relatos na Bíblia a gente vai encontrar de essa mentalidade tão ingênua, tão rasa, afrontando os discípulos? Eles não conseguiam orar 1 hora. Amém, gente? 1 hora eles não conseguiam orar. E olha que eles estavam em ministério integral. Para quem não sabe o que é ministério integral, é aquele que vive integralmente para a obra do Senhor. Ele acorda para a obra do Senhor. E ele vai fazer a obra do Senhor até a hora que tem que ser. Ele está de tempo integral na obra do Senhor. E quem está de tempo integral na obra do Senhor tem que fazer as coisas da obra. Dentre elas, uma vida de oração. E orar 1 hora não era possível. Amém, irmãos? Eu quero seguir Jesus, pastor. Eu queria mesmo era ser um discípulo. Qual deles você queria ser? Escolhe. Qual que mais te agrada? A gente vai encontrar algo que ele precisou abrir mão. Amém, irmãos? Tinha lá o jovem rico, que não quis abrir mão. Preferiu ter o dinheiro como seu mestre, o seu senhor. Mas tinha outro jovem rico, que seguiu Jesus e decidiu seguir. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer, existem profissões hoje, que se eu falar aqui e perguntar, qual é a profissão hoje que paga muito bem? A gente sabe algumas, sim ou não? Medicina paga bem? Cirurgião ganha bem? A área da saúde ali, os médicos, paga bem ou não, gente? Alguém pode dizer outra profissão que paga bem? Advogado, direito, jogador de futebol, boxeador, né? Quem mais? A gente sabe quais são as profissões que pagam bem na atualidade, sim ou não? Naquela época também havia profissões que pagavam bem. Amém? Uma delas era ser cobrador de impostos. Não existia um cobrador de imposto pobre. Amém, irmãos? Tem um lá. Para você ter ideia do quanto que ele tinha de dinheiro, quando Jesus entra na casa dele, de um cobrador de impostos,
E ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele fala assim, ó, se tem alguém que eu devo, ou cobrei mais do que for justo, eu devolvo 4 vezes mais. Ele tinha dinheiro ou não? Amém, irmão? Mas tinha um outro jovem lá, que às vezes a gente ignora e não olha por essa ótica, que é o Mateus. Mateus. Amém, irmãos? Que ganhava bem. Era o jovem que na época, se fosse hoje, teria o seu carro, teria a sua roupa da hora, da moda, o tênis da marca. Amém? Iria comer nos melhores restaurantes, ia frequentar as melhores festas. Ele era rico, ele tinha dinheiro. Mas ele, além de ter que deixar a sua profissão, teve que abrir mão também da sua riqueza. E ele disse sim. Pensei que ia ter um glória a Deus, né? Porque eu ver alguém obedecendo em situações difíceis assim, desafiadoras, me anima. Agora, aquele outro jovem rico, a gente só sabe que é um jovem rico qualquer. Quem? É a única coisa que ficou da história, um jovem rico que negou Jesus. Mentiroso, hipócrita, é o que fica de lembrança. Mas não existe só pessoas que não obedecem. Existem aqueles que obedecem. E a palavra nos mostra os dois lados da moeda. E lá estava ele. Agora, tem um outro lá, que era empresário, irmão. Tinha empresa. E Jesus falou, vem e segue-me. E ele abriu mão da sua empresa. Eu sei que essa palavra é aquela palavra que deixa a gente feliz da vida de ouvir, irmão. Meu Deus, a gente fala, meu pai, poderia fazer uma conferência só para falar sobre renúncia. Conferência 2025, renúncia. Conferência renúncia. Eu não sei se ia lotar. Amém, irmão? Mas estava lá. O Pedro, Tiago, João, sócios do ramo da pesca, ganhando dinheiro até umas horas. Amém, gente? Teve os seus dias maus, sim. Às vezes troca o governo, muda algumas leis e isso acaba prejudicando algumas coisas. Naquela época não era diferente. Mas ele estava lá. Amém, irmãos? O engraçado é que, na sua incapacidade, Jesus se revelou a ele. Amém, irmãos? Agora, Jesus se revelou a ele com aquilo que ele mais estava precisando naquela hora. Recurso. Jesus encheu o barco dele de dinheiro. Não, pastor, foi de peixe, foi de dinheiro. Porque ele trocava aqueles peixes por dinheiro. Jesus encheu ele de dinheiro. E tem gente que está fazendo campanha da prosperidade, querendo dinheiro. Tem problema querer dinheiro? Dinheiro resolve algumas coisas? Sim, irmão. E Deus quer fazer eu e você prosperar e ter muito. Amém? Ter muito para quê? Só para si mesmo? Não, irmão, ter muito para alugar esse prédio aqui de trás. Ter muito para financiar novos alunos no Rema. Ter muito para mandar recursos para lá, para Angola. Para enviar missionários. Amém? E com certeza, se você vai fazer isso, vai ficar para você também desfrutar da melhor vida que se tem. Mas Jesus se revelou, é dinheiro que tu precisa, Pedro? Isso eu posso te dar. Vou encher teu barco, vai ser tanto dinheiro que tu não vai conseguir dar conta dele sozinho, vai ter que pedir ajuda lá aos teus amigos. E encheu os barcos de dinheiro. Jesus provou para ele que era possível. Mas depois daquilo tudo,
Jesus falou: deixa todo esse dinheiro aí e me segue. Eu estou dizendo de pessoas, eu estou pregando Bíblia. Pessoas que abriram mão de status social, que abriram mão de recursos, que abriram mão de empresas, que abriram mão de posições, que abriram mão de casas, de conforto, para seguir a Jesus. Aí fica uma pergunta que não dá para se calar. O que eu e você estamos deixando para seguir Jesus? Não, pastor, eu deixei o meu sofá quentinho lá. E a Netflix para vir para o culto. Rapaz, que nível nós chegamos. Se isso é o difícil para mim e para você hoje, eu não sei se a gente seguiria Jesus na época. Qual vai ser a comida hoje? Não sei. O que nós vamos comer? Rapaz, vai chegar, fica tranquilo. Vamos dormir aonde hoje? Não sei, já vai procurando uma árvore, um pedaço de pau, alguma coisa aí para fazer uma... Vai ter aquele travesseiro com penas da NASA, espuma da NASA. Não, pega um pedaço de pedra aí, bota uma pedra aí, durma na pedra. Eu acho que a gente está vivendo uma fase mais light, não está não, gente? Glória a Deus. Cristianismo que não é acompanhado de renúncia não é o evangelho verdadeiro que está sendo de Cristo que está sendo pregado. Amém, irmãos? Você chegou em Hebreus capítulo 12. Diz assim, ó: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Hebreus 12, 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha da cruz, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis em vossa alma. Volta lá os seus olhos para o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, que nos segura, isso é tenazmente, que nos segura, que tenta nos prender, nos agarrar, segurar pela barra da calça, de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vamos lá. Primeiro eu largo o peso para poder correr, ou eu corro para depois largar o peso? Hã? É possível correr com peso? Então primeiro eu deixo o peso para poder correr. A sua vida está andando, está indo para frente, as coisas estão acontecendo, não precisa me responder. Se não, você não largou o peso. Eu não sei por que na minha vida as coisas não acontecem. Quer saber? Alguém quer saber? Já sabem, né? É porque tem peso que você não tirou. Parece que eu sempre, quando estou para chegar, não chego. Quer saber por quê? Você não está tirando os pesos da sua vida. E aqui, irmãos, é uma forma de você abrir mão de coisas que está te parando. E essas coisas podem ser coisas boas, lícitas, mas podem ser pecados também. Que tenazmente nos assedia.
essa palavra tenazmente vem da palavra tenaz. Como eu já trabalhei com solda, antigamente um dos métodos de solda, uma das formas de soldagem mais antigas eu sei que tem outras mais antigas ainda. Desse novo tempo, da atualidade, a mais antiga era a de eletrodo revestido. A tenaz é aquele alicate que você colocava o eletrodo e ele agarrava o eletrodo. Como eu sei que nem todos aqui, a grande maioria, nunca soldou, eu vou te trazer algumas informações sobre a tenaz. O Felipe vai saber o que eu vou dizer. Naquele alicate, existem várias posições para pôr o eletrodo. Dentro, o alicate ele vai morder. Aqui na parede de dentro, de baixo e de cima, tem vários cortes em todas as posições possíveis, para que você encaixe o eletrodo na posição melhor que fique para fazer o trabalho. O pecado é como esse alicate. Ele vem em várias posições para pegar você de qualquer jeito. Amém, irmão? Ah, não, isso aí eu não gosto. Isso aí nunca vai ser um problema para mim. O pecado consegue ter um outro rasgo para encaixar você bem direitinho. Capaz, isso aí nunca vai me derrubar. Mas tem alguma área que se você não vigiar, você cai. O pecado sabe encaixar você bem direitinho lá. Tem alguém aqui, irmão? Ele diz, você precisa largar o peso. Se desembaraçar do peso. Colocar de lado, tirar do caminho. Essa palavra desembaraçar é a palavra apotiteme, que é tirar da sua frente. Colocar de lado, tirar do seu caminho, remover. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, tira isso de mim. Tira isso da minha vida. Deus vai falar, não, você tira. Mas, Senhor, olha esse obstáculo em minha frente. Remove, Deus, remove. Deus vai falar, você remove. Amém, irmão? Você quer correr? Quem quer correr aqui? Tem que ficar leve. Amém, irmãos? Tem que ficar leve para correr. Tem que deixar os pesos, o que está embaraçando. Amém, querido? Todo o peso do pecado que tenazmente, que envolve habilmente. Essa palavra tenazmente é euperistatos. É uma forma de te envolver com habilidade. O pecado tem habilidade para envolver. É sorrateiro. Ele cerca. Esses são os significados. De uma forma que vai ser como um encaixe perfeito. Amém, irmãos? Mas isso é que te impede de caminhar. O pecado também é como aquele famoso ditado: pedra no sapato. Porque uma das expressões, um dos significados de tenazmente é um incômodo contínuo. Isso me faz pensar que seria o pecado de estimação. E existe, eu pensava que era só bichinho de estimação. Às vezes o pecado é um bichinho de estimação. É aquilo que passa ano, entra ano, faz rema, sai do rema. Amém. Faz discipulado, sai do discipulado. Vai na vigília, sai da vigília e o bichinho está lá. Eu posso ouvir os anjos dando aleluia agora. É assim. É aquele incômodo. O pecado vai trazer aquele incômodo suportável, um incômodo contínuo. Mas quem tem que tirar sou eu e você.
Você pode abrir a Bíblia lá em Mateus, por favor. Mateus, capítulo 5. É um texto bem conhecido e por muitos mal interpretado. Mas glória a Deus pela revelação da palavra, que traz clareza para nós. Eu quero ler a partir do versículo 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste que foi... Isso é palavras de Jesus, tá bom? Eu estou lendo na Corrigida Fiel agora. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Algumas pessoas interpretam esse texto de forma literal, mas isso aqui é chamado de hipérbole. O que seria uma hipérbole que Jesus está fazendo? Ele está dando um exemplo exageradamente para dar ênfase ao que ele realmente está querendo dizer. Ele não está falando aqui de literalmente arrancar os olhos. Ele não está falando aqui de literalmente cortar as mãos e lançar fora. Amém, irmãos? Ele está fazendo uma hipérbole. Ele está dando um exemplo exagerado para dar ênfase a tudo aquilo que te faz pecar deve ser arrancado da sua vida. Não é você, né, passar a faca na sua mão, ou enfiar o dedo nos seus olhos e ficar cego. Não, não é isso. É o que está te fazendo pecar, você remove. Você tira da sua vida. Mas eu não tenho força. Mentira. Obrigado por um amém. Mais um aqui, 3. Obrigado. Eu não tenho força, pastor. Vá conversar fiado em outro lugar. Eu não consigo. Conversa fiada. A não ser que você não tenha ainda revelação sobre isso da palavra de Deus. Mas eu estou falando para uma igreja que tem ouvido a palavra. Não existe como eu e você nos escondermos em desculpas como essa. Eu não tenho força, pastor, para deixar isso. E a graça, o que faz com ela? O que faz com a graça? O que faz com a pessoa chamada Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, que habita dentro de nós? O nosso ajudador, o que faz? Ignora, só pode. Eu sei, irmãos, que essa mensagem ela estimula mesmo a gente permanecer firme no culto. E querendo mais. Fala mais, Deus, né? Mas eu estou falando de algo que vai definir os seus próximos dias. Essa é aquela palavra que só vai alcançar quem já está cansado de morrer na praia. É aquela palavra que vai alcançar aqueles que, rapaz, eu não aguento mais essa situação na minha vida. Se tem alguém nessa condição, essa palavra é para você, meu irmão. E eu acho que todos nós temos alguma coisa na nossa vida que já chegou o prazo final dela. Não é mais para ter. Amém, irmãos? Então, Jesus está falando, olha, você tira, arranca-o você da sua vida. Ainda em Mateus, indo lá para o capítulo 15, Mateus capítulo 15, é um
texto muito interessante. Eu vou ler o versículo 18, 19 e 20, mas conforme for, vou precisar ler um contexto aqui dessa passagem. Lá em Mateus 15, versículo 18, a partir do 18, diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus aqui está dando uma resposta para os fariseus. Os fariseus, vendo os discípulos de Jesus comerem sem lavar a mão, perguntaram como pode. A tradição diz, a lei diz, a tradição religiosa, que não muda a vida de ninguém, diz. A tradição religiosa onde eu sustento, eu e meus amigos aqui, outros fariseus, onde nós sustentamos a nossa hipocrisia, lá diz que é pecado comer de mãos sujas. E você, Jesus, como um mestre, como pode você permitir seus discípulos se alimentar de mãos sujas? Diga. E aí Jesus dá a resposta. Esse é o contexto. E Jesus dá a resposta, dizendo: mas peraí, calma aí. Vocês estão equivocados. Eu vou ler o contexto todo. Capítulo 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Deixa eu contextualizar você aqui, o que Jesus está querendo dizer para esses homens aqui. Às vezes não, sempre nós chegamos para Jesus com nossos conceitos prontos, com a nossa crença já pronta. Amém, irmãos? A gente chega para Jesus porque, rapaz, fé chegou no nosso coração, a gente ouviu a palavra, rapaz, o Espírito Santo nos convenceu, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas a única coisa que mudou naquele exato momento foi no nosso espírito. Nosso espírito foi recriado. O nosso método de crença, a nossa fórmula de pensar, de crença, de credo, vem junto com a gente. Amém, irmãos? Por isso que precisamos ter paciência com os novos convertidos. Porque eles estão trazendo um monte de coisa do mundo, igual eu e você trouxemos. E estamos olhando para Jesus com a lente do mundo. Porque ainda não se tem a palavra. É tudo muito novo. Então estava lá os fariseus, olhando para Jesus com as lentes da lei, com as lentes das tradições dos anciãos. E não para o evangelho, as boas notícias, as boas novas que Jesus estava trazendo. Amém, irmãos? Precisou de um tempo para isso ser revelado para eles. Eu consigo lembrar, e eu falo isso com muita alegria no meu coração, satisfação. Eu consigo lembrar quando o Will chegou aqui. Foi desesperador, irmão. Não tem como ser a mesma pessoa. Eu lembro que em um dos seus primeiros cultos, ou foi o primeiro ou o segundo, eu me retirei, eu estou confessando meu pecado, de perto dele, para eu me controlar. Acabou o culto, oprimido. Olha, meu filho, celebra, porque isso aí é a transformação de Deus na tua vida. Oprimido, irmão, oprimido. Parecia que estava com raiva de todo mundo, de tudo. Uma cara de tranca-rua. Rapaz, uma cara fechada, aquela cara de que comeu e não gostou. Meu amigo,
pesado, homem. Chegou aqui. Foram convidar ele para um culto de... Eu estava, irmão, no final, quando ele falou o que ele disse, eu saí de perto. Falei, deixa para os universitários que eu vou sair daqui, meu amigo. Os meninos vieram convidar ele para o culto jovem que iria acontecer. Ele deu um sermão nos meninos. Ele falou, eu não sou jovem, isso aí é coisa para jovem. Menino jovem. As crianças amam ele, gente. Eu estou falando sério. Se fosse pensar naquela época, eu nunca queria que ele entrasse na sala das crianças, eu ia ter medo. Ia mandar algum diácono seguir ele, vai, segue o russinho ali, segue ele lá. Aquele ali tá sozinho não, tá? Hoje, irmãos, é professor lá no departamento infantil. As crianças amam ele. Eu não consigo ler. Olha o que Jesus faz, né? Eu era só um oprimido de Chapecó, agora eu sou professor da... A palavra transforma, irmão. E você vê a forma que as crianças tratam ele, irmão. O carinho que a gente tem pela vida dele. Difícil pegar ele com cara feia. Amém? Servindo no diaconato, está lá na mídia. Deus está trabalhando, irmão. A obra é grande, mas Deus está agindo. Está muito melhor, irmão. Já só está melhorando. E louvado seja Deus por isso. Mas as pessoas chegam com os conceitos, as ideias. Cheio das ideias, né? Eu acho que tu estava perto no dia. Eu tenho uma testemunha aqui. Foi você que levou a patada. Foi. Foi o Mateus que levou as patadas. Verdade. Cheio das ideias. Sabe tudo. Que é assim, é assado, é daquele jeito. E às vezes a gente chega em Jesus dessa forma. Pensando que a nossa tradição de família, a nossa cultura relacionada à forma que lidamos com o dinheiro, com o sexo oposto, no casamento, no trabalho. Chegamos com os conceitos do mundo, irmão. E os fariseus não entenderam que Jesus veio trazer uma nova proposta. E eles preferiram ficar com as tradições dos anciãos, que não salvava ninguém, em detrimento do que realmente importava. Amém, irmãos? Enquanto eles estavam olhando para mãos sujas, Jesus estava identificando corações podres. Amém, irmão? Aí, dentro desse contexto, Jesus fala, porque... versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eu vou te explicar, eu sei que na revista Corrigida Fiel é um pouco delicado entender algumas coisas aqui. Mas o que Jesus estava falando era, eles estavam colocando as tradições à frente dos mandamentos. E se na tradição, o mandamento dizia, honra teu pai e tua mãe. Amém? Caso contrário, morrerá. A tradição deles já diz, não, capaz. Aí Jesus falou, vocês, seus hipócritas, vocês dizem assim, ó, não, esse recurso que eu tenho é oferta ao Senhor. Não vai dar para eu te ajudar, não. Não vai dar para eu te honrar, não. Amém, gente?
inventando desculpas em nome do Senhor, da tradição, para descumprir o mandamento. E não é assim, às vezes, que a gente tenta fazer? Para manter aquele embaraço na nossa vida? Irmão, como pastor, eu já recebi cada pergunta, irmão. De pessoas que vêm no conceito lá do mundo. E eles fazem cada pergunta, irmão. Eu fico pensando, rapaz, tem que aprender o que a Bíblia diz mesmo. Tipo assim, perguntas assim, pastor, conceito do mundo. Qual é o conceito do mundo para os jovens? Vou ter que ter controle aqui. Se conheçam primeiro, não é? Vocês estão entendendo? Se conheçam primeiro e se der certo, se rolar a química, né? Aí vocês se juntam, mas nem case, porque isso aí, meu Deus, é um ET se casar. Né? Conceito do mundo. Aí chega as pessoas e dizem, pastor, me mostra na Bíblia que é pecado fazer algumas coisas antes do casamento. E chega cheio da razão. Onde, na verdade, estão querendo colocar conceitos do mundo acima dos conceitos de Deus. Então, eu não vou largar... Pastor, perguntas assim, pastor, qual o problema de tomar uma? Conceito do mundo. Beber moderadamente. Só não pode dirigir. Dirigir não bebo. Pastor, eu não dirijo. Peço ajuda ao meu amigo. Mas assim, qual é o problema? Se a Bíblia diz assim, não pode embriagar-se. A Bíblia não diz que não pode beber. Diz que não é para embriagar. Aí vem tentando convencer. Em vez de dizer, rapaz, isso é um problema que eu tenho, eu não estou a fim de parar. Amém, gente? Prefiro manter esse pecado aqui no meu colo. Ô, palavra boa, irmão. Estou me arrepiando todinho. Do que mudar. Eu prefiro ficar com o que eu quero do que com o que a palavra diz. Tentando encontrar saídas, soluções para continuar errado. Porque assim, porque assim, pastor, nem no bar eu fico. Eu bebo em casa. Amém? Eu posso ouvir o barulho das garrafas de vinho se quebrando. Aí tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, tu sabia que as igrejas lá na Europa, todos liberam bebida quente? Pode ser da Europa, do Japão, pode ser do quinto dos infernos, essa igreja aí. Se isso vai trazer condenação, vai trazer escândalo, você deve deixar de fazer. Só por amor ao seu irmão. A Bíblia é tão séria com isso que Paulo fala assim, rapaz, se teu irmão se escandaliza em ver você comendo carne, coma não, homem. Pega uma cenoura, um pepino, come verdura com ele. Se ele se escandaliza, depois que ele for embora, você come sua carne. Amém, irmão? Isso já deveria ser motivo ou não? Claro. Eu gosto de dar um exemplo. Beleza, ninguém está vendo, né? Só você. Tá, não está escandalizando ninguém. Tá bom, mas essa garrafa de cerveja veio do céu, foi? Assim, o anjo abriu o telhado, entregou, entrega divina para você? Isso foi comprado em algum lugar. Provavelmente no Forte, que é mais barato, né? No mercado da rua da igreja. Ninguém viu, né? Aí tá lá o irmão, bem bonitinho, né? Com a roupa do diaconato, fazendo a recepção. Aí vem a caixa, porque logo depois que você saiu, o pastor entrou. Que o pastor também compra lá. E o pastor tem costume que aonde vai, convida o povo para ir para a igreja. Fala, irmã, ô caixa,
Vai visitar a gente, vai lá, domingo vai ter um culto especial. Eu tenho um diácono lá top para te receber. Você vai ser bem recebido desde a entrada da igreja. Tem um outro lá que estaciona o seu carro no melhor lugar. O outro te põe no melhor assento. É mesmo, cara, que igreja boa, receptiva. Vou ir lá visitar essa igreja. Aí chega aqui, quem é que está ali na frente? O pinguço. Com o pé inchado de cana. Seja bem-vindo. Como assim? Que nó. Amém, irmão? Quem ama a palavra aqui? Esse é o evangelho de Cristo, irmão. Não tem nenhuma diluição aqui. É o verdadeiro esse aqui. Cristianismo que não tem renúncia não está tendo como base o evangelho de Cristo. Enquanto... São tantos exemplos que eu recebo tantas perguntas, você não faz ideia. Mas assim. E tem alguns que quando ouvem a verdade não gostam não. Poxa vida. O irmão Reagan diz de uma mulher, eu não lembro qual foi o livro. São tantos livros. Em um dos livros que uma mulher, ela tinha dificuldade com algo na vida dela. E ela foi lá para a fila de oração. E o irmão Reagan foi orar por ela. E ele percebeu que... Ele teve uma inspiração e percebeu do que se tratava a situação dela. E disse para ela, olha, você vai precisar deixar isso para que Deus possa agir na sua vida. Você vai precisar abrir mão disso. A mulher olhou, chorou, estava lá na presença de Deus e eu acredito que era real, a unção de Deus lá. Ela olhou chorando para o irmão Reagan e falou assim, isso aqui eu não largo por nada. E foi embora. Amém. Me pareceu jovem rico. Não, eu posso fazer o que você quiser, Jesus. Eu posso perdoar quem me ofende. Eu posso dar esmola aos pobres. Eu posso honrar meu pai e minha mãe. Eu posso orar até pelos meus inimigos. Mas nisso aqui, Jesus não mexe. Aí é o texto que está lá em Hebreus. São pessoas que elas sempre patinam. Nada acontece. E eu fiz uma pergunta. Qual é o peso que tem paralisado você? Qual é o peso que tem me paralisado? Sempre, de tempos em tempos, na nossa jornada, nós iremos precisar tomar decisões de qualidade, de remover coisas velhas da nossa vida, para que coisas novas cheguem. Eu sei, irmão, que essa palavra ela vem como um bálsamo de Gileade, né? Trazendo refrigério para nós. Mas essa palavra que salva, irmão. É essa palavra que liberta, irmão. Tem pessoas que às vezes no trabalho, né? Tem lá, está vendendo, mas tem acesso a tirar nota fiscal. E eu aprendi um dia desse ali, um tal de cachorrinho. Eu falei, o que é isso? É uma gíria que diz que você pode vender um produto pelo dobro do preço do que ele vale. E aí você pega a parte que você cobrou a mais para você e o valor real do produto você deixa na empresa. Eu sei, irmãos, que antes de Cristo a gente faz muita burrada, mas não tem como continuar em Cristo com a mesma vida. Amém? Pessoas mentindo, dando prazos que não existem. Amém, gente? Falando de um produto que não é o verdadeiro.
São coisas que do nosso cotidiano, que Jesus reprova. Só mudou os tempos, as estações, mas o ser humano é o mesmo. Agora, ele diz, lá no capítulo 15, e eu vou encerrar aqui, o versículo 18. Perdão, vou continuar o texto aqui. E a gente termina com esse texto aqui. Versículo 6, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Tipo assim, cara, tá adorando, mas é em vão. Seu levantar de mãos em vão, sua oração em vão, adoração em vão. Pode sair bonito na foto do Instagram da igreja. Tem um monte de views lá. Mas Jesus está falando, rapaz do céu, tudo em vão. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta, ó a respostinha linda, rapaz, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, homem, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: explica-nos essa parábola aí, Jesus. Aí Jesus só faltou fazer assim, ó. O que parece ser? Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Tu não conseguiu entender o que eu estou falando, não? Ainda não compreendeste que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto. É que a Bíblia é poética, né? Você entendeu o que ele quer dizer, né? Comeu, né? O que entra na boca desce para o estômago, depois vai para o vaso. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Seu coração que bombeia sangue pensa? Não. Seus pensamentos estão no campo da mente. Então esse texto aqui, Jesus não está falando nem do seu espírito. Lembra que eu falei num culto desse que a maioria das vezes quando vem coração está se referindo ao espírito? Na maioria, em algumas vezes, está falando da nossa alma. Fica claro que aqui não é o seu espírito, está falando da sua alma. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Então pensamentos vêm da alma. E ele começa a dizer: mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, não. Pode comer. É claro que eu não estou dizendo que Jesus está falando aqui que a gente não deve ter higiene. Lave suas mãos. Amém? É importante, lave suas mãos. Para você não adquirir nenhum tipo de doença. Mas Jesus está falando de coisas espirituais. Amém, querido? Feche sua Bíblia aí e vamos orar. Glória a Deus. Bendito.